Quando a gente ouve falar sobre carboidratos, proteínas e lipídios, normalmente a gente costuma associar com a nossa alimentação. Então a gente associa carboidrato às massas e aos doces, às frutas, aos grãos. E a gente associa proteína à carne e lipídios à gordura. Embora essa associação ela seja muito boa para ajudar a gente a entender e aprender mais sobre essas estruturas, a gente tem que lembrar um detalhe. Quando você come uma fruta ou um grão, por exemplo, você está comendo células. E dentro dessas células não existe apenas carboidrato. Elas são uma boa reserva de carboidrato, mas ali também existem proteínas e lipídios. Da mesma forma, quando você come uma carne, aquelas células, aquelas estruturas são ricas em proteínas, mas não são apenas proteínas. Ali vai ter também sua parcela de carboidratos. Eu só queria lembrar isso para vocês, que mesmo esses tecidos que são ricos em alguma dessas macromoléculas, elas vão conter os outros tipos também. Dessa forma, em todas as células você vai encontrar todas as macromoléculas. Os carboidratos, eles também são conhecidos como glicídios, açúcares ou hidratos de carbono. Eles são constituídos de carbono, hidrogênio e oxigênio e representam a principal fonte de energia para a célula. Mas eles não desempenham apenas função energética, eles também podem ter função estrutural e são importantes componentes da membrana plasmática e da matriz extracelular. Dependendo do número de monômeros que um carboidrato tem, ele pode ser classificado como monossacarídeo, disacarídeo, oligosacarídeo ou polissacarídeo. Um monômero simples é o monossacarídeo, que tem a fórmula geral CnH2ON. É daí que vem inclusive o nome carboidrato. Se você reparar, a fórmula dele é basicamente carbono e moléculas de água. Dependendo do número de carbonos que um monossacarídeo tem, ele pode ser classificado em triose, tetrose, pentose ou hexose. Alguns exemplos de monossacarídeos são as pentoses ribose e desoxirribose, que são encontradas nos nucleotídeos que constituem os ácidos nucleicos. Uma hexose muito importante é a glicose, que é a fonte primária de energia para as células. Outras hexoses que são muito difundidas nas células, mas normalmente fazem parte de disacarídeos, são a galactose, a mannose, a frutose, a fucurose, o ácido glicurônico e o ácido hidurônico. Duas subunidades de monossacarídeos unidas formam um disacarídeo. Durante essa união, vai ocorrer uma correspondente perda de água na molécula. Um disacarídeo importante para os mamíferos é a lactose. A lactose é formada por um monômero de glicose e um monômero de galactose. Esse disacarídeo presente no leite, ele é dissociado nas suas subunidades pela enzima lactase. A enzima lactase ela é produzida pelos mamíferos normalmente só durante a sua infância, o período de amamentação. Depois, a quantidade de lactase que o mamífero produz acaba ou reduz. Mas com os humanos ocorre uma coisa um pouco diferente. Os humanos são os únicos mamíferos que conseguem digerir a lactose depois de adulto. Mas nem todos, já que a produção de lactase na vida adulta é uma mutação. E nem todas as pessoas herdaram essa mutação. As pessoas que têm a incapacidade parcial ou total de produzir lactase e, consequentemente, não conseguem digerir a lactose, são chamadas de intolerantes à lactose. A lactose, nesses casos, ela não é digerida no estômago, então ela passa intacta para o intestino grosso. E no intestino grosso vai ser degradada por bactérias, que vão produzir ácido lático e gases, que por consequência vão causar desconforto intestinal e até mesmo diarreia. Oligosacarídeos são os carboidratos que têm até 10 monossacarídeos. No organismo, eles não são encontrados livres, eles são encontrados apenas ligados às proteínas, formando glicoproteínas, e aos lipídios, formando glicolipídios. E esses carboidratos são formados por cadeias, às vezes ramificadas, de combinações de diferentes tipos de monossacarídeo.
Os polissacarídeos, eles são a combinação de vários tipos de hexose, que vai de 10 e pode chegar a muito mais do que 10.000. Cada vez que um monossacarídeo se liga numa cadeia, vai ocorrer a liberação de uma molécula de água. E cada vez que um monossacarídeo é quebrado de uma cadeia, vai consumir uma molécula de água. O polissacarídeo amido é a reserva alimentar dos vegetais, enquanto que o glicogênio funciona como reserva alimentar das células animais. Outro polissacarídeo importante é a celulose, que é o elemento estrutural mais importante na parede celular dos vegetais. Então, reparem como os polissacarídeos eles não têm apenas função energética. Nesse caso, vai ter função estrutural. Da mesma forma, a quitina, que é um componente estrutural importante na parede celular dos fungos e na carapaça dos crustáceos e dos insetos. Amido, glicogênio e celulose são todos compostos por glicose, mas apesar de todos eles serem constituídos da mesma subunidade, o que vai diferenciar entre eles é a forma e o arranjo dessa subunidade, a forma com que elas se ligam umas às outras, essas subunidades. No caso do glicogênio, que é uma molécula muito grande que pode chegar até 30.000 unidades de glicose, as ligações glicosídicas, ou seja, entre os monômeros, elas se estabelecem entre o carbono 1' e o carbono 4' das glicoses, exceto nos pontos de ramificação, que vai ser entre o carbono 1' e o carbono 6'. Existem também polissacarídeos complexos, como os glicosaminoglicanos, conhecidos também como GAG. Esses polissacarídeos, ao invés de serem um monômero repetido diversas vezes, na verdade são disacarídeos repetidos diversas vezes. Então, ao invés de se repetir de 1 em 1, eles estão se repetindo de 2 em 2 para formar a cadeia polinucleotídica.